Os Libertadores da América. Fala galera do Que História, beleza? Hoje nós vamos falar sobre Libertadores e por causa disso temos um retorno importante aqui no canal. E aí galera do Que História, beleza? Então, o vídeo de hoje nós vamos contar a história desse torneio aqui, ó, da Copa Libertadores da América. O torneio onde a gente vai falar de glórias, confusões, muito futebol e muita identidade e história regional. Vem com a gente hoje. Libertadores! Então, primeiro, antes da gente começar a contar a história de hoje, aproveita lá para receber nossas atualizações, se inscreva no canal e aproveite todas as novidades e os vídeos antigos que a gente vai colocar para vocês aí no Que História. A Libertadores começou em 1958 no Rio. Não, eu não estou ficando maluco. A primeira vez que se ouviu falar numa competição de clubes continental na América do Sul, reunindo o campeão de cada país, foi em 1958 no Congresso da Conmebol, realizado na cidade do Rio de Janeiro. Coincidentemente, foi o último ato do brasileiro José Ramos de Freitas no comando da Confederação Sul-Americana de Futebol. A inspiração veio da Copa dos Campeões da Europa, que já era disputada desde 1955, reunindo os campeões dos principais países europeus. Outra inspiração também é um pouco mais antiga, o Sul-Americano de Clubes, disputado em 1948 no Chile e conquistado pelo Vasco da Gama. Assim, depois daquela reunião em 1958, ficou definido que a primeira edição da competição seria disputada em 1960, reunindo apenas o campeão de cada um dos países da América do Sul. O nome, àquela altura, seria inspirado na competição europeia, então seria Copa dos Campeões da América do Sul. Inspiração, né? Sei. A questão é que em 1960, ao invés dos 10 países filiados à Conmebol, apenas 7 participaram da competição. Isso porque o Equador tinha tido a primeira edição do seu campeonato nacional em 1957 e ficou em 58 e 59 sem realizado. Então, por não ter um campeão, acabou não enviando um representante. No caso de Peru e Venezuela, suas federações locais não fizeram esforço para enviar um representante e, dessa maneira, o universitário, que representaria os peruanos, e o espanhol, que representaria os venezuelanos, ficaram de fora e optaram por não disputar a competição sem o apoio das suas federações. Sendo assim, jogaram aquela primeira competição em 1960, o Bahia representando o Brasil, o Jorge Wilstermann pela Bolívia, o Milionários pela Colômbia, o Olímpia do Paraguai, o Peñarol do Uruguai, o San Lorenzo del Magro da Argentina e a Universidade de Chile. O primeiro jogo aconteceu em 19 de abril de 1960 com uma goleada do Peñarol sobre o Jorge Wilstermann por 7-1. O primeiro gol da competição foi marcado pelo uruguaio Carlos Borges, do Peñarol, e os uruguaios acabaram campeões ao derrotar o Olímpia nas finais. O começo daquela competição sul-americana foi dominado por 3 equipes em especial. O Peñarol, que foi campeão em 60, como eu já disse, e em 61 conquistou o bicampeonato. O Santos, representando o Brasil, Santos de Pelé, ganharia a competição em 62 e 63 e depois viriam os títulos do Independiente de Avellaneda, representando a Argentina, que ficaria com os títulos de 64 e 65. E é chegando aqui no ano de 65 que a gente para essa linha do tempo, exatamente porque foi o ano em que pela primeira vez a competição passou a ter o nome que ela tem hoje de Libertadores da América. Mas aí eu trago a pergunta: você sabe por que do nome Libertadores? Ou melhor, você sabe quem são os Libertadores? Pois o Thiago vai contar agora. Então galera, hoje nós estamos falando, né, da Copa Libertadores da América, que está aí próxima de mais uma das suas finais históricas, né, inclusive nesse ano aí, que é extremamente atípico. E a gente, você já parou para pensar no nome Libertadores da América, da onde vem esse nome Libertadores da América? Então,
esse nome, né, de Copa Libertadores da América, ele foi escolhido a partir de 1965, né, já que já tinham sido disputadas 5 edições anteriores, e a intenção, né, dos dirigentes, do pessoal da Confederação Sul-Americana de Futebol, da Conmebol, né, era fazer uma homenagem aos líderes dos movimentos de independência na América do Sul, né? Então, na América do Sul como um todo, né? E assim, essa homenagem, originalmente, ela foi colocada para 7 desses libertadores da América, né? E aí a gente vai trazer o nome de alguns desses primeiros personagens aqui, que foi o Pedro I, pelo Brasil, o Bernardo O'Higgins, pelo Chile, o Simão Bolívar, pela Venezuela, o José de San Martín, pela Argentina, o José Artigas, pelo Uruguai, e o Antônio José de Sucre, pela Venezuela. Depois, né, a gente vai ter também quando esse nome vinga, né, de Copa Libertadores da América, inclusive aqui, ó, a dica do livro aqui em cima, aqui, ó, Libertadores, Paixão que nos une, do jornalista Nicolas Vital, e assim, e que até deu sentido a uma exposição que aconteceu em 2015, se eu não me engano, e a gente tem também outros nomes que foram incluídos, né, quando o processo do nome da Copa Libertadores passou a ser Copa Libertadores da América. E aí a gente vai ter outros nomes, como no processo de independência das nações sul-americanas, né, que aí vai ter o Fulgêncio Yegros, do Paraguai, o Francisco de Miranda, da Venezuela, o Tupac Amaro, do Peru, né, o Eugênio Espedio, do Equador, o Andrés de Santa Cruz, da Bolívia, o Antônio Nariño, da Colômbia, né. E assim, a gente tem até, depois o Bruno deve pôr aí, ó, uma escalação com esses times aqui do lado e tal. Fizeram, né, na internet um desenho com as caras desses Libertadores da América com as camisas dos times que eles representavam, né? Então a gente tem um pouco, né, dessa perspectiva de contar um pouquinho, né, dessa história aqui, né, de como que se formou a identidade da Copa Libertadores da América. Depois de ouvir isso tudo, já dá para entender por que foi um grande absurdo fazer uma final de Libertadores em Madrid, não é mesmo? A gente espera que vocês tenham gostado e que a partir de agora, quando vocês ouvirem falar ou forem discutir a Libertadores, entendam todo o simbolismo que esse nome tem e principalmente a importância dessa competição para além das 4 linhas. E aí, galera, gostaram da história que eu e o Bruno trouxemos para vocês? A gente queria contar um pouquinho dessa história da Libertadores na véspera de mais uma final, né, desse torneio sensacional, que para mim é o torneio de clubes mais interessante de qualquer outro continente, assim, que é a Copa Libertadores. Nós vamos dividir aqui em outros drops, aqui, em outras histórias. Quais histórias vocês querem ouvir sobre Libertadores da América, que a gente pode fazer uma série de especiais aqui sobre a Copa Libertadores da América. Beleza, gente? Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Inscrevam-se no canal, deixem seu comentário e compartilhem nossos conteúdos. Continue com a gente e até o próximo vídeo. Valeu!